Olá, meus irmãos, estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo. Esse é o volume 2. Para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, esse estudo é um dos estudos, né, dos cursos que fazem parte do estudo completo da doutrina espírita, tá? Então, já tivemos aqui o estudo básico do Espiritismo, volume 1. Já publicamos todas as aulas desse volume 1, está aqui no nosso canal, tá? Então, quem se interessar em estudar e aprender o Espiritismo deve começar lá das primeiras aulas, tá? Esse é o volume 2, como nós já falamos. Estamos nesse módulo Fundamentos Básicos, que é o módulo 1, e esse é o roteiro 17, né? Ou seja, a aula de número 17 desse módulo. É a quinta parte, né? Quinta e última parte dessa aula, desse roteiro, que, onde estamos tratando aqui sobre o espírito, não é? O que é o espírito. Então, na sequência de aulas publicadas no nosso canal, essa é a aula de número 112, tá? E aqui são é a quantidade de postagens que nós já fizemos, porque tem 3 vídeos que são de apresentação, de alguma informação, etc. É, bom, antes de começar, não é, nós vamos falar aqui desse serviço, né, que a nossa instituição está lançando, tá, que é o atendimento fraterno online. Então, quem já é espírita já sabe o que significa, e quem não é espírita, quem está conhecendo, vendo pela primeira vez, isso aqui é um serviço que se faz nas instituições espíritas, tá? As pessoas que estão passando por alguma dificuldade, algum problema emocional, pessoal, alguma pessoa que está sofrendo de algum tipo de problema de ordem espiritual, como uma influência espiritual, um processo obsessivo, enfim. Então, os centros espíritas disponibilizam pessoas, não é, que são especializadas em ouvir, em conversar, aconselhar, atender essas pessoas, tá certo? Dar orientações à luz do espiritismo. Então, essa é a função do atendimento fraterno. Essas pessoas que procuram o atendimento fraterno, elas normalmente são encaminhadas para um tratamento espiritual, dependendo do caso, não é? É caso a caso, mas geralmente elas são encaminhadas para um possível tratamento espiritual, tá? Então, a nossa instituição está lançando esse atendimento fraterno online. Então, você pode se inscrever aqui nesse canal, tá? É um aplicativo chamado Discord, e ele é uma espécie de WhatsApp, só que não precisa de número de telefone, é só você se inscrever aqui através desse link, tá? Eu não consegui colocar o link aqui para que vocês cliquem e ele vá direto. Então, é só vocês copiarem esse link aqui e colocar lá na página lá do Google Chrome ou do Internet Explorer, enfim, qualquer um dos aplicativos que vocês utilizam aí para acessar os sites da internet, tá? Então, aqui, ó, tudo isso que está aqui no texto, né? O nosso atendimento é pessoal, tá? Nós temos algumas pessoas, não é, que se voluntariaram para fazer esse tipo de trabalho, tá? Então, você se inscreve lá no canal, deixa uma mensagem que está precisando de orientação, de um esclarecimento, e o trabalho, o atendimento, ele é feito no privado, tá? Algum dos atendentes vai procurar você lá no privado, e vocês vão conversar com essas pessoas. Então, as pessoas que estão passando por algum tipo de problema, né, seja de ordem emocional ou espiritual, né, ou quiser algum esclarecimento à luz da doutrina espírita, ou até aquelas pessoas que se sentem solitárias, né, que estão atravessando algum tipo de problema, de alguma depressão, enfim. Então, nós também atendemos essas situações, tá certo? Não tem problema nenhum. Deixa a mensagem lá e quando tiver alguém disponível, né, não demora, tá certo? Isso eu garanto. Essas pessoas entrarão em contato com vocês, tá certo? Então tá aqui mais um serviço que nós fazemos, é totalmente gratuito e sigiloso, tá certo? Não se preocupem que é um atendimento completamente sigiloso, da mesma forma que é feito dentro das casas espíritas. Nós não fazemos tratamento espiritual online, tá? Então, as pessoas que estiverem interessadas em serem atendidas, né, aqui nesse serviço, nós não fazemos um tratamento espiritual. Se um dos atendentes achar que a pessoa precisa de um tratamento espiritual, vai aconselhar que essa pessoa procure um centro espírita próximo da sua casa, tá?
e para poder fazer esse tratamento espiritual, tá certo? Aqui é só o atendimento, tá? Aqui é só a parte de conversa, de diálogo, e de principalmente ouvir, não é? Porque tem muitas pessoas que precisam de alguém que estejam dispostas a ouvi-la, né? O que não é uma coisa tão fácil como a gente pensa, né? Então, tá aqui esse serviço, tá? É um serviço da nossa instituição espírita, gratuito, é um trabalho fraterno, cristão, tá? Nós fazemos isso sem nenhum tipo de, de, de benefício, não queremos nenhum tipo de troca, nem de doação, nem absolutamente nada. É um trabalho 100% gratuito, tá certo? Então, quem se interessar é só nos procurar. Então, nós já vimos, né, nas aulas passadas sobre o espírito, como ele é formado, né, como ele vem das energias simples, depois eles se individualizam, né, em pequenos focos de energia. Esses pequenos focos de energia são chamados de átomos espirituais, não é um termo que a gente usa, pegando carona, né, no que os espíritos nos ensinam, né? Isso não é uma terminologia que nós inventamos, tá? Estamos nos utilizando de uma terminologia dada pelos próprios espíritos. E esses átomos espirituais ainda não são nem princípios espirituais, né? A gente vai ver que depois é que eles se tornam princípios espirituais quando eles começam a coordenar a vida vegetal e a vida animal, tá? Então, esses átomos espirituais, quando eles são considerados, digamos assim, princípios espirituais ou princípios inteligentes, eles passam a coordenar o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, e no final da escala do reino animal, esses princípios espirituais são tratados, são transformados, não é, lá no mundo espiritual para se tornarem espíritos. Tá? E quando eles se tornam espíritos, a partir daí eles passam a controlar, a encarnar em corpos humanos. Não é? Então, algumas pessoas pensam, não é, que muitas pessoas já me perguntaram, né, se o animal ele tem alma, se ele tem um princípio, se ele tem algo sobre ele, sim. O animal, ele não tem uma alma porque ele não é um espírito, mas ele tem o seu princípio espiritual ou princípio inteligente, e quando o animal morre, seja qualquer animal ou vegetal, tá certo? Esse princípio espiritual sobrevive, tá certo? E fica aguardando que os espíritos superiores, que são encarregados de lidar, né, com os seres inferiores, dê a ele nova vida, nova oportunidade em outros corpos, tá certo? Então, os animais reencarnam também. Agora, eles como não são espíritos, eles não respondem pelos seus atos, né? Eles não estão presos, né, subordinados à lei de causa e efeito. Então, por exemplo, o cachorro me morde e amanhã ele vai ser mordido porque é a lei de causa e efeito ou vai acontecer alguma coisa. Não, de jeito nenhum, porque eles não são espíritos, tá? Só quem está incluso na lei de causa e efeito são espíritos. Princípios espirituais não estão. Então, basicamente, esse é um resumo do que a gente viu até agora, né? Então, a gente viu que esses espíritos são criados simples e ignorantes, né? São princípios espirituais, depois se tornam espíritos e a partir daí começam a reencarnar como seres humanos, né? E essas reencarnações vai ocorrer por milhares e milhares de vezes, né? A gente não sabe quantas reencarnações são, e a cada encarnação o espírito vai evoluindo, né? Ele não só evolui reencarnado aqui no plano material, como ele evolui também quando ele está desencarnado no plano espiritual. Então, de acordo com as informações que a gente tem dos espíritos, digamos que a gente tem uma vida de 70, 80 anos de idade aqui nessa encarnação, tá? Ou até mais, né? Tem gente que vai até 100, cento e poucos anos. Mas eu vou botar uma média de 80 anos. Digamos que a gente viva aqui até os 80 anos de idade, mais ou menos, e quando a gente desencarna, a gente vai passar um tempo lá no plano espiritual. É importante que vocês saibam que esse tempo que se passa no plano espiritual, ele é característico de cada pessoa, tá? Não existe uma regra geral para dizer, olha, todo mundo acontece assim com todo mundo, não. Cada caso é um caso. Mas em linhas gerais, ou seja, em média, segundo a informação dos espíritos, quando a gente desencarna, a gente passa em média de 300, 400 anos no plano espiritual, não é? Porque lá existe vida também. Nós já falamos disso em outros assuntos, em outros temas aqui,
e já publicamos isso aqui no nosso canal, tá certo? Então, os espíritos desencarnados, né, são chamados espíritos errantes. Todos nós, quando desencarnarmos, seremos classificados como espíritos errantes. Por que isso? Porque são espíritos que ainda são inferiores, como é o nosso caso, que estão em desenvolvimento, tá? E que estão aguardando novas oportunidades para reencarnar. Só quem não é espírito errante é espírito que já atingiu um grau de evolução muito grande e que ele só reencarna se for através de missão. E isso só acontece com os chamados espíritos puros. Os espíritos puros não precisam de reencarnação como a gente precisa. Eles só reencarnam por opção própria em missão, tá certo? Como foi o caso de Jesus. Ele optou, ele é um espírito puro, não é chamado espírito crístico, tá? E ele optou em encarnar aqui na Terra. Não foi reencarnar, porque Jesus nunca tinha encarnado aqui na Terra. Então, foi só uma encarnação para desempenhar uma missão que ele próprio elaborou e projetou, não é? Juntamente com uma equipe de espíritos superiores que ele coordenou e coordena até hoje no plano espiritual, né? Por isso que Jesus é considerado entre os espíritas como o governador do nosso planeta, não é? Ele é quem dirige o nosso planeta, não é? Jesus foi o responsável pela criação do nosso planeta, junto com a sua equipe espiritual, e Jesus é o responsável, foi o responsável em receber os primeiros seres, né, os primeiros princípios espirituais que passaram a se transformar em espíritos aqui, e Jesus é o responsável por guiar todos nós, né? Não só os princípios espirituais, como nós, que somos espíritos que já habitamos aqui no nosso planeta, né? Então, Jesus tem essa missão. Cada planeta, cada mundo tem um espírito, né, do nível hierárquico de Jesus ou maior, tá certo? Que coordena, né, que governa determinadas civilizações, determinados mundos pelo universo afora, né? É uma tolice a gente achar que só existe vida aqui na Terra, tá certo? Um planeta um universo que a própria ciência, né, a astronomia considera a existência de bilhões de galáxias, não é? Cada galáxia tem trilhões de estrelas, cada estrela tem um conjunto de planetas, e se a gente fosse pegar, se a gente fosse considerar que em em cada estrela, né? Porque as estrelas sempre têm, a maioria delas, né? Não posso dizer que são todas, porque eu não tenho esse conhecimento, mas o que a gente sabe é que toda estrela tem planetas, não é, que são subordinados, não é, que estão ligados a essas estrelas. Então, vamos supor que em cada estrela, em um planeta, exista vida. Então, quantas estrelas não existem? A gente multiplica isso e a gente vai ver que o universo está lotado, não é, de criaturas, de seres criados por Deus, não é? Então, é bobagem a gente achar que a gente está sozinho aqui no universo, tá certo? Então, existem mundos, não é? Muito mais evoluídos do que o nosso, existem mundos que são similares, não é? Falando em termos evolutivos ao nosso planeta, e existem muitos mundos que são inferiores ainda à Terra, né? Como a Terra um dia já foi um mundo muito inferior, né? Hoje a Terra ela tá no segundo grau da escala evolutiva, não é? Que o primeiro grau são os mundos primitivos, né, que são mundos inferiores, a Terra já foi isso, mas pelo universo existem vários mundos primitivos, né, com seres ainda no início, como nós já fomos, né, do processo evolutivo, e a Terra hoje se encontra no grau de planeta de provas e expiações, né? Ela está um grau mais acima, digamos assim, evolutivamente, se preparando para daqui a 100, 200, 300 anos, a gente não sabe, ela definitivamente se tornar um planeta de regeneração, que já é bem mais evoluído do que o mundo de provas e expiações, né? E assim vai sucessivamente. Então, veja, não é o planeta, é importante a gente saber que não é o planeta que evolui, são os espíritos que nele habitam, tá? Então, a gente não vai acordar, tem gente que diz, ah, mas a gente está entrando no mundo de regeneração. A gente não está entrando no mundo de regeneração, a Terra não está entrando, quem está entrando somos nós. O planeta só será considerado um mundo de regeneração quando todos os seres que habitam nesse planeta mudarem, quando eles próprios promoverem, não é, se autopromoverem o processo evolutivo, a mudança, não é, o seu melhoramento. Então, isso leva tempo. Não é? Então, nós não estamos vivendo ainda a classificação de mundo de regeneração. Nós ainda somos um mundo de provas e expiações. Ainda vai levar muito tempo, porque a mudança está em cada um de nós, tá? Não está no planeta, não, tá? Então, dando continuidade, nós estamos aqui com os aspectos da encarnação, né? Que é para a gente finalizar esse assunto dos espíritos.
e depois a gente partir para a natureza dos espíritos, que é o tema da próxima aula, tá certo? Então, aqui a gente já viu esse organograma aqui, esse fluxograma, tá? Eu vou repassar ele para que a coisa fique bem assimilada para quem está acompanhando o estudo. Então, nós vimos, não é, que o pensamento de Deus, que é chamado de fluido universal, o próprio pensamento de Deus, ele é uma matéria quintessenciada, uma matéria bem rarefeita, né? Tudo é uma matéria. O próprio espírito é uma matéria, mas quando eu falo de matéria, não é a matéria que a gente conhece, é a matéria ponderável, né? O espírito não tem a consistência de uma pedra, de uma rocha, né? Não, do fogo, enfim, de tudo que é material, não tem. O espírito é uma matéria quintessenciada. Então, a gente viu nas aulas passadas que essa matéria quintessenciada, que nós chamamos de energia pura e simples, tá? Ela vai sofrendo modificações, né, à medida em que se desloca, à medida em que se afasta da mente de Deus, digamos assim. E essas variações, não é, vibratórias, essas mudanças de frequência, cada vez que há uma mudança de frequência, ela cria essa energia pura e simples, ela vai criando uma camada em torno dela. Não é que ela absorve essa camada do universo, não, porque não existe, fora do pensamento de Deus, não existe outra coisa fora onde a energia divina pega essa coisa e transforma ela numa camada, numa roupa. Não é isso, não, tá? É bom a gente entender que o pensamento de Deus é tudo. Tudo que é o universo é o pensamento de Deus, tá? Então, esse pensamento como matéria quintessenciada, como energia pura, à medida que ele vai sofrendo variações na sua frequência vibratória, ele vai criando, né? Ele próprio vai gerando camadas em torno dele. Cada camada dessa é uma matéria menos quintessenciada. E essa condensação, essas mudanças, não é essas camadas que ele vai criando em torno dele, vai se tornando cada vez mais grosseira, digamos assim, né? Cada vez mais grossa, até chegar na matéria que a gente conhece, a matéria ponderável, não é? A matéria que existe na dimensão volume ou dimensão material, que é essa dimensão que a gente vive. Então, o, o resumo disso aí é que, na verdade, até chegar na matéria física, essa matéria que a gente conhece, o que existe é a energia pura e simples controlando tudo isso daí, tá certo? Essa energia pura e simples, né, à medida que ela se desloca, ela vai chegar em um tempo que ela vai, dentro dela mesmo, criar pequenos vórtices de energia, pequenos núcleos. Nós falamos disso nas aulas anteriores, não é? E aí, cada núcleo desse agora se transforma numa individualidade, num átomo espiritual, e esses átomos espirituais vai começar a coordenar o reino mineral, né? Começando pelo hidrogênio, pelo átomo de hidrogênio, a gente já falou disso aqui. Esse átomo de hidrogênio vai se juntando a outros núcleos, né, energéticos, e a gente viu que cada átomo é uma energia espiritual nova, uma individualidade, tá? E aí, essas energias espirituais recém-criadas, formadas, elas vão transitar, evoluir e coordenar todo o reino mineral, inclusive a cadeia atômica. Então, quando eles dominarem, né, essas energias espirituais recém-criadas, dominarem todo o reino atômico e, consequentemente, todo o reino mineral, eles vão evoluir e vão passar agora a coordenar a vida vegetal. Aí agora passa a ser a vida, não é? Existe vida aí. Então, essas energias espirituais novas, recém-criadas, elas dominam primeiro a matéria inorgânica, não é? O reino mineral, né? Desde a cadeia atômica até a formação dos cristais, das rochas, enfim. E quando essas energias dominarem o inorgânico, elas agora vão aprender a dominar o orgânico. Então, a matéria orgânica, a gente sabe que ela se forma a partir da matéria inorgânica. Então, essa transformação de matéria inorgânica em orgânica é feita por essas energias, não é, recém-criadas, que a gente chama de átomos espirituais, tá certo? E até que surge a vida. Quando começa a surgir a vida, essa vida vai desembocar em duas vias. Ela vai transitar pelo reino vegetal até o amadurecimento evolutivo,
e depois pelo reino animal até chegar na última escala do reino animal, como nós já falamos, e a partir daí, que agora não é mais átomo espiritual, né? Agora é um princípio inteligente ou princípio espiritual, tanto faz. E esse princípio inteligente ou espiritual, ele é transformado no mundo espiritual em espírito, não é? Repetindo que a gente desconhece como é feito esse processo, tá certo? Por enquanto a gente não sabe disso ainda. Então, basicamente, é assim que funciona. É isso aqui que esse fluxograma está falando, né? Que a gente tem aqui o pensamento de Deus, tá? Que é chamado de fluido universal ou princípio material, porque tudo inicia aqui, tá? Tudo. Esse, esse, esse pensamento, né? Esse fluido universal, ele vai sofrendo mudanças na sua frequência, como nós falamos, e uma das primeiras transformações, ele passa a ser chamado de fluido cósmico universal, né? Ele deixa de ser fluido universal para fluido cósmico universal. E esse pensamento de Deus, o fluido universal, por ele ser puro, só quem consegue interagir com esse fluido são chamados espíritos puros, espíritos do nível de Jesus, tá? Então, esses espíritos conseguem manipular. Eu estou usando esse termo manipular, mas é um termo errado, porque não é com as mãos, tá? Porque manipular vem de usar as mãos. Mas eu não encontrei outro termo na hora e eu botei aqui como manipulado. Então, é por isso que Jesus diz: Eu e o Pai somos um, porque Jesus, não como um espírito puro, ele, ele compreende Deus, ele compreende o pensamento de Deus e ele próprio manipula, não é, essa matéria mental divina para formar determinadas coisas, como formou o nosso planeta Terra, tá? Então, esse processo aqui de conversão é feito pelos espíritos puros. Então, a partir do fluido cósmico universal, vai se formar outros tipos de fluidos, tá? Que também estão no plano espiritual, e vão formar principalmente a matéria que forma os mundos físicos, não é? As galáxias, as estrelas, os planetas, os satélites e a própria vida, não é? A matéria inorgânica, de uma forma geral, e a matéria orgânica e a própria vida. Tudo isso derivado de uma substância só, tá certo? Então, desse fluido cósmico universal, além dos mundos materiais e espirituais que são feitos, tá? Vai ser gerado o que a gente chama de fluido vital, nós já falamos dele aqui na aula passada, vai se formar matéria e energia, da forma como a gente conhece, né? O reino das energias e o reino da matéria, que são variações de uma coisa só mudando a frequência vibratória. Daqui se tira, o espírito forma em torno dele o perispírito, também do fluido cósmico universal, e o fluido vital, que também é chamado de princípio vital. Fluido vital, ele está aqui na natureza, ele está aqui envolvido aqui no fluido cósmico universal, tá? No momento em que um espírito ou um princípio espiritual se liga a esse fluido vital, ele passa a ser chamado de princípio vital, porque ele agora está ativado. Antes ele é só uma matéria cuja função é dar vida, manter a vida biológica, é manter as células funcionando, trabalhando, unidas e organizadas. Essa é a função do fluido vital, tá? Quando ele está sozinho, sem nenhum princípio espiritual ou espírito ligado a ele, ele é chamado de fluido vital, ele está desativado. Quando há a ligação de um princípio espiritual, perdão, ou de um espírito a esse fluido vital, ele é chamado de princípio vital. Eu coloquei esses dois nomes porque vocês vão ver aí, quem estiver estudando espiritismo, que uma hora se chama princípio vital, outra hora fluido vital. É a mesma substância, só que uma está ativada, que é chamada de princípio vital, por um, por um espírito ou por um princípio espiritual, e a outra está desativada, tá? Então, a união de um princípio espiritual ou de um espírito, tá, com o fluido vital forma o princípio vital, que por sua vez vai formar os corpos físicos, a própria vida, não é? Então, a vida é igual à matéria, né, mais o espírito ou o princípio espiritual, dependendo do caso, mais o fluido vital, que se torna princípio vital ativado, tá certo? Então, essa mais ou menos é como funciona o processo. Aqui, em outra ilustração, né, em outro gráfico, eu coloquei em outra imagem, tá? Eu coloquei aqui o processo de encarnação do espírito, como eu fiz na aula passada, né? Eu mostrei lá em outras imagens como é que funciona. Então, nós temos aqui o espírito,
E agora eu estou tratando de espírito, não é de princípio espiritual, tá? Mas se aplica também. Aliás, desculpa. Aqui é só espírito, tá? Porque só quem tem corpo mental e perispírito é o espírito. O princípio espiritual, ele tem um protoperispírito. É uma camada que envolve, mas não é considerado perispírito. Até porque perispírito é um nome ligado a espírito, tá certo? Então, isso aqui só se resume ao caso dos espíritos. Então, nós temos aqui o espírito. Esse espírito cria uma camada em torno dele, chamada de corpo mental, tá? Esse corpo mental é quem vai dar as diretrizes para formar o perispírito, né? Então, é ele quem vai formar o perispírito. Então, veja, o corpo mental cobre aqui o espírito, tá? E o perispírito vai cobrir os dois, né? Tanto o corpo mental, o campo mental, tanto faz, tá? Como o espírito. Esse perispírito, quando o espírito vai encarnar ou reencarnar, ele vai se ligar ao fluido vital, como a gente falou agora no slide passado. Quando ele se liga ao fluido vital, esse fluido vital passa a ser chamado de princípio vital e vai criar em torno do perispírito um campo ou corpo vital, tá certo? Então tá aqui, ó. Nas doutrinas orientais, isso é chamado de duplo etérico. Na verdade, é um campo ou corpo vital. Então, voltando, esse campo aqui, esse corpo, vai cobrir o perispírito, vai cobrir o corpo mental e vai cobrir o espírito. Então, veja que são camadas que o espírito vai criando em torno dele. E, por fim, o corpo físico. Tá? O corpo físico não cobre nenhum deles. O corpo físico é o produto final desse somatório aqui de espírito, corpo mental, perispírito e corpo vital. Então, o resultado aqui é o corpo físico. O campo vital é quem mantém as células, não é, que compõem a nossa organização física vivas. Quando esse elemento aqui se desgasta, porque a gente viu na aula passada que a tendência é ele se desgastar, tá certo? Ele vai libertar o perispírito, por sua vez, junto com o corpo mental e com o espírito, e aí ele passa a ser um espírito desencarnado, tá certo? Então, durante a desencarnação, isso aqui volta para o universo, né? E o corpo físico também se deteriora, e os átomos que compõem esse corpo também retornam para o universo, né? Então, aqui, onde eu estou passando a seta, né? Essa divisão aqui é um espírito desencarnado, tá? E aqui, agora, juntando com esses dois elementos aqui, passa a ser um espírito encarnado, ok? Aqui eu coloquei uma imagem do fluido vital, ó. Essas bolinhas aqui representam um fluido vital, isso aqui seria o fluido cósmico universal, não é o todo, tá? Essa parte maior. E aqui nós temos o fluido vital desativado, ele está desligado, tá? Ele é chamado de fluido vital ou pode ser chamado de princípio vital desligado, tá certo? E aqui a ilustração do campo vital ativo. Então, nós temos aqui, ó, agora, a ação do princípio espiritual ou do espírito, não é? Tanto pode ser um princípio espiritual como um espírito, que se liga ao fluido vital, está aqui o espírito ou o princípio espiritual, ele se liga ao fluido vital, tá? Aciona ele e agora ele está ativado aqui, ó. Eu coloquei esse tracinho, veja que há uma diferença do outro, né? O outro está só as bolinhas aqui, que é só para diferenciar. Isso foi invenção minha aqui, tá? Mas atende ao que a gente necessita. Então, aqui eles estão ativados pela presença de um princípio espiritual ou de um espírito. E aqui é onde vai surgir a vida orgânica, tá certo? Então, são alguns aspectos importantes sobre a encarnação, tanto de um princípio espiritual como de um espírito, como a gente acabou de ver, tá certo? Aqui, deixa eu voltar aqui. Quando o espírito ou o princípio espiritual ativa o fluido vital, que ele vai formar um corpo aqui, que ele vai formar a vida orgânica, tá? Ele vai se ligar em cada célula do corpo, do corpo biológico, né? Do corpo físico, tá? Aí eu coloquei aqui o desenho da célula, né? A célula aqui, no seu núcleo. Dentro do núcleo, a gente sabe que tem os cromossomos, né? Então, é exatamente nos cromossomos onde tem o DNA, né, nos genes cromossomiais, que vai haver a ligação, né, do fluido vital, do princípio vital ativado, né, ativado pelo espírito ou pelo princípio espiritual,
E ele vai se ligar a cada cromossomo de cada célula. É por isso que ele controla toda a organização física, porque a gente sabe que nós somos, o nosso corpo físico é formado por, segundo os cientistas, em média, 60 a 70 trilhões de células, tá? Então, cada célula tem o seu núcleo, tá? E tem os genes cromossomiais, onde se encontram o DNA dentro de cada cromossomo desse. Então, o perispírito ligado ao corpo vital vai se unir a cada núcleo, a cada cromossomo desse, a cada gene cromossomial desse, de cada célula do corpo. É por isso que ele coordena o corpo todo, tá? E aqui o corpo físico, não é que é composto por trilhões de células, como a gente acabou de falar, tá certo? Então, mais ou menos é assim, o processo de encarnação, tanto de um princípio espiritual, como de um espírito. É assim que funciona, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer informação que precisarem, é só mandar um e-mail aqui para esse e-mail, nós responderemos, tá? E aqui temos o endereço do nosso blog, onde nós constantemente publicamos matérias de ordem científica, de ordem espíritas, principalmente, tá certo? Ou ligando uma à outra. E para quem tiver interesse, está aqui o endereço. Então, bom fim de semana para todos, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça sempre conosco.